Olá, gente, boa tarde. Bom, nosso trabalho ele vai falar um pouquinho sobre a Política Nacional de Promoção da Saúde, entender de que forma essa promoção à saúde tem sido aplicada pelo papel da enfermagem. Bom, o que é a promoção à saúde, né? A promoção à saúde ela é a capacitação da comunidade para melhorar a qualidade de vida, né? E a gente melhora a qualidade de vida de uma sociedade, de uma comunidade, de um grupo social, entendendo em que meio esse grupo está inserido, né? Entendendo toda a forma, todo o contexto cultural a que esse grupo está inserido, todo o contexto social que ele está inserido, e de que forma o bem-estar físico e mental dele tem sido garantido por essa política, né? E o objetivo da nossa apresentação é entender de que forma essa política ela tem sido aplicada com o papel da enfermagem e de que forma ela tem buscado reduzir as desigualdades sociais presentes no nosso território em relação à saúde. Aqui, esse slide, a gente está falando mais sobre a metodologia que a gente usou. A gente fez um levantamento bibliográfico pela BBS, pelas portarias postadas pelo Ministério da Saúde sobre a política e no Google Acadêmico. E a organização do seminário sobre o que a gente vai falar, que a gente vai comentar sobre a política, sobre vários aspectos dela, e no final a gente vai ter um pequeno debate. Sobre a Política Nacional da Promoção à Saúde foi criada em 2006 e foi reintegrada em 2014. Foi refeita em 2014 a política, e ela é uma política oficial do SUS para a promoção da saúde. Ela destaca a importância de determinantes sociais na saúde e reforça a intersetorialidade e a criação de redes de corresponsabilidade para melhorar a qualidade de vida da população. Então, basicamente, ela meio que busca juntar a população com acesso à saúde, seja por meio de campanhas de promoção à saúde mesmo, como campanhas como Setembro Amarelo, de saúde do homem, coisas assim. Ela é alinhada de princípios como feitos pela Carta de Ottawa, em 1986. Essa Carta de Ottawa é muito importante para essa política, porque meio que essa política foi baseada na Carta de Ottawa, e essa carta defende a promoção da saúde como responsabilidade de todos os setores da sociedade. Bom, e assim, pelo fato de ela ser uma política, a gente sabe que ela foi criada para ser aplicada para todas as pessoas na nossa sociedade, né? Mas acaba que ela atende mais as pessoas que não têm condições tão favoráveis assim quanto a maior parte da população brasileira, né? Mas ela foi criada com o intuito de ser distribuída de forma igualitária. Só que as pessoas que acabam utilizando mais dela são as pessoas em situação de rua, de vulnerabilidade social, trabalhadores, crianças e adolescentes com uma renda não tão alta assim, idosos e pessoas com doenças crônicas. Essa política é aplicada na prática do SUS por meio de vários programas de assistência, como de atenção primária à saúde e o programa de saúde da família, porque esses programas focam muito na pessoa numa abordagem primária. A pessoa chega procurando ajuda, procurando um acolhimento, e essa política está muito dentro disso, sobre você olhar para a pessoa, você procurar entender a condição dela, a situação dela no momento, e você se adaptar para poder transmitir o seu conhecimento e as suas técnicas da maneira mais favorável para essa pessoa. Também por meio de ações educativas e campanhas de prevenção, como, palestras numa escola, você fazer campanhas de conscientização sobre algum assunto, de novo, no caso do Setembro Amarelo, que a gente está no setembro agora, campanhas de conscientização sobre sintomas, sobre doenças mentais, sobre essas coisas, ela atua muito nisso, e ela envolve diferentes setores da sociedade, como a educação, a assistência social e o trabalho. Bom, de que forma nós, como futuros enfermeiros, poderíamos atuar nesse processo de promover a saúde? Um dos exemplos que a gente trouxe ali para vocês é a educação em saúde, né? E o que seria educação em saúde? Seria uma forma da gente tentar sair um pouquinho dos termos técnicos e tentar fazer com que essas pessoas entendam de uma forma mais clara o que a gente quer fazer com que seja benéfico para a saúde delas. Levar um conhecimento que até então elas não têm, ou até têm, mas não compreendem muito bem a linguagem, e tentar tornar aquilo o mais claro possível para que elas consigam, de fato, usufruir desse conhecimento e pôr na prática. A adoção de novas tecnologias também aplicadas ao cuidado, né? Como um exemplo claro que o nosso professor
desenvolveu um aplicativo que visa fazer uma carteirinha de vacinação online, né? Que é compreender quais tipos de vacina você já teve contato, teve acesso, e quais você ainda não teve, para garantir que você esteja seguindo todo a sequência que tem que ser administrada no seu corpo. E o direcionamento centrado na comunidade, que é entender em que locais determinadas populações estão inseridas, né? Entender o contexto a que aquela população está tendo contato, vendo se aquela área é uma área com pouco saneamento básico, por exemplo, se é uma área com muita disseminação de doenças, entender de que forma essas doenças estão muito inseridas nesse âmbito para, de fato, solucionar essas questões. Agora, para falar sobre a humanização é muito importante no trabalho da promoção da saúde, porque ela favorece o vínculo entre a equipe de saúde e a comunidade. Eu vou fugir um pouco do slide, eu vou falar um pouco mais sobre uma experiência pessoal que a gente teve, nós dois. Uhum. Quando a gente foi no primeiro período, a gente fez a visita para a policlínica. Em outra disciplina, a gente visitou uma policlínica. E lá na policlínica, quando a gente estava esperando para fazer a visitação, a gente foi dando uma olhada no que estava acontecendo. E naquele dia em específico, estava tendo uma roda de conversa para mães de recém-nascido. Estava tipo umas 15 mães ali e uma enfermeira lá, que elas estavam fazendo uma roda para conversar sobre as experiências, sobre dificuldades, sobre coisas assim. E teve uma situação específica que teve uma mãe que meio que foi separada do grupo. Ela foi para uma sala que a gente estava lá aguardando junto. E tinha uma enfermeira que estava prestando uma atenção especial para ela, porque a neném dela não estava conseguindo mamar direito. Aí ela foi lá, colocou a mulher numa sala separada, o ventilador, ficou ela e o marido dela. Aí a enfermeira foi explicando tudo direitinho para ela, sobre por que ela não estava conseguindo mamar, sobre estratégias para poder fazer direitinho. E isso ficou muito marcado para mim. Quando eu estava fazendo slide e lendo as coisas, eu lembrei direto dessa situação, porque eu vi muita humanização ali. Um contato direto, uma explicação que fazia sentido para a mãe, esse acolhimento numa situação um pouco desesperadora, porque a criança acabou de nascer e não estava conseguindo se alimentar. Então, eu acho que a humanização é sobre isso, é sobre escutar a necessidade real do paciente e você conseguir se adaptar para passar esse conhecimento da maneira mais favorável. Estimula a autonomia dos indivíduos e coletivos no cuidado com a própria saúde. Então, aquela mãe, depois dessa experiência, ela não vai voltar tanto assim na emergência caso isso aconteça de novo, porque ela já entendeu, já aprendeu como lidar com isso sozinha. Então, é sobre você fazer o paciente não ser tão dependente do enfermeiro, ele ter o seu próprio conhecimento. E para que isso de fato ocorra na prática, a gente tem que entender um pouquinho sobre a realidade que esse paciente está inserido, né? Sair um pouquinho da questão do modelo biomédico, que é você ver só a doença da pessoa, só a patologia, e ignorar completamente a realidade a que aquela pessoa está inserida, né? E a gente faz isso entendendo quais são os determinantes sociais que fazem com que essa pessoa esteja inserida na saúde, né? Compreender e bolar estratégias para permitir que as desigualdades sejam de fato tornando mais mínimas. E aí, entendendo a que cultura essa pessoa está inserida, a que contexto educacional, né, que tipo de moradia, que tipo de local, e entender de que forma eu posso trabalhar para que essa pessoa esteja no nível mais igualitário na nossa sociedade, recebendo mais atenção e promoção da saúde. Agora a gente vai falar sobre algumas dificuldades dessa política. Uma das principais dela é a barreira do capitalismo. O capitalismo, principalmente no seu método neoliberal, ele é um grande impedimento para a promoção da saúde, porque a promoção da saúde ela visa um coletivo, é sobre uma sociedade igualitária, é sobre todos terem direito e acesso a condições de saúde e a conhecimento. O capitalismo ele vem com um pensamento muito individualista. É sobre, eu tenho acesso à água, eu consigo pagar uma academia, eu tenho um carro para poder me conduzir, eu posso fazer atividades físicas de lazer, e se eu tenho tudo isso, eu não preciso pensar no outro, eu não preciso pensar se o outro tem acesso a isso também. E isso ocorre muito por causa do pensamento capitalista. E também sobre a mercantilização da saúde, sobre a situação muito precária da saúde pública no nosso país, sobre a falta de recursos públicos, a desigualdade social, a precarização do trabalho. O capitalismo ele influencia muito negativamente nessa política, porque ele vai diretamente contra, porque as pessoas param de lutar por políticas públicas a favor do coletivo e passam a olhar apenas para o seu próprio eu.
Se eu tenho acesso a isso, o outro não ter acesso não é um problema meu. Enquanto a política fala exatamente o contrário. Não, nós somos um coletivo, nós precisamos todos ter acesso às mesmas coisas. Acesso à informação, acesso à saúde, acesso a um médico decente. E o capitalismo influencia muito negativamente sobre isso. E a partir dessa óptica surge a interseccionalidade para entender de que forma essas desigualdades estão na sociedade, né? Entender de que forma essas questões estão afetando os grupos mais vulneráveis, né? E de uma forma a combater isso, criando políticas que visem assegurar uma maior igualdade nessa promoção, né? Porque, infelizmente, a gente vê que em populações que residem em comunidades, por exemplo, a gente vê uma falta de asseguramento em relação à saúde, né? A gente vê que, infelizmente, grande parte dessas populações não são asseguradas com saúde e vacinação, por exemplo. Então, o intuito da promoção à saúde é justamente combater essa desigualdade, né? Visando sempre lutar por uma equidade social, né? Sair do papel, que é o que a política visa, né? Sair do papel e se tornar cada vez mais prático. Falar um pouco sobre o processo de saúde e doença. Porque o processo de saúde e doença mostra que o estado da saúde de uma pessoa depende não só do corpo biológico, e também de fatores sociais, culturais, psicológicos e espirituais. Se relaciona muito com o que o Thiago estava falando, sobre você poder olhar para a pessoa e você não ver ela da maneira biomédica. Você poder, sei lá, um enfermeiro vai cuidar, está trabalhando num posto de saúde e vai chegar um idoso e uma criança. Ele poder olhar para cada um, ver a maneira que cada um lida com uma doença e poder se adaptar para poder passar as informações da maneira certa para cada um deles, para que eles possam entender. A promoção da saúde atua justamente sobre esses determinantes, buscando garantir qualidade de vida, equidade e atenção integral ao ser humano. Então, o processo de saúde e doença é muito importante para você poder se adaptar ao paciente, você poder sempre estar passando o conhecimento da forma mais igualitária e melhor maneira possível. E para isso surge a transversalidade, né? Que é justamente integrar os diferentes setores que a gente tem, né? Integrar um pouco de ações educativas com saúde, como levar para o colégio, por exemplo, a importância de vacinação, a importância de, para crianças pequenas, escovar sempre os dentes, lavar sempre as mãos. São hábitos que vão sendo introduzidos na nossa sociedade, que vão tornando a promoção à saúde cada vez mais garantida para todas as populações. E dessa forma promover uma participação de toda a sociedade. Tem exemplos práticos, como programas de escola promotora da saúde, que unem saúde e educação, como eu acabei de falar, ações de saúde ambiental, né, que visam analisar toda a questão do saneamento básico, de que forma aquela região em que a pessoa reside tem sido garantida com essas ações ambientais, né, e políticas de segurança alimentar e nutricional, para saber se o alimento que você tem ingerido, né, pelo menos em populações mais carentes, tem sido benéfico para o seu corpo, tem tido a porção certa de carboidrato, proteína, e saber se está sendo assegurado uma política que visa garantir uma nutrição adequada, né? Agora é a parte do debate que a gente queria trazer para essa apresentação, um pouco mais da conversa mesmo sobre o debate em si. A gente queria perguntar, assim, conversar se há falhas dessa política no SUS, na prática do SUS. O que vocês acham? Então você acha que tem muito paciente e pouco enfermeiro? Verdade. Falta de recursos também. Uhum. Com certeza. Falta de capacitação dos profissionais. Uhum. Botou respostas aqui também, que a gente acha também. O predomínio do modelo biomédico, a desigualdade no acesso, a capacitação insuficiente de profissionais e essas dificuldades intersetoriais fala sobre a falta de verba também. Tem algo que pode ser modificado nessa política? Vocês pensam em alguma coisa? Com certeza. Capacitação de profissionais, o acesso das pessoas.
E é justamente isso, né? Justamente integrar setores, porque até mesmo a questão que você falou, né? De muita gente para pouco local. Às vezes não tem necessidade daquelas pessoas estarem ali. Elas podem procurar postos menores, mas às vezes por desinformação elas não sabem aonde tem e aonde procurar. E descentralizar um pouco as ações, né? Porque, tipo, é justamente tirar o foco de um local só e distribuir mais, né? Para outras regiões, tipo, no meu bairro, por exemplo, em Santa Cruz. Aí todo mundo geralmente tende a procurar um hospital maior, que é o Pedro II. Porque muita gente acha que as clínicas que estão sendo criadas naquela região, às vezes, não absorvem todas as necessidades daquela população. Então, às vezes, eles continuam com aquela coisa de ir para o hospital, achando que naquele local elas não vão ter o cuidado necessário, mas elas vão ter. Só que, infelizmente, essa informação não tem sido chegada no ouvido delas. Exato. O E às hospital não é vezes elas promoção da confundem saúde. muito isso. E muitas vezes elas também vão para hospitais por motivos que elas podiam saber. Se elas tivessem sido ensinadas isso nas escolas, durante a sua Exato. formação. Por isso que é importante que haja uma intersetorialidade, que a educação trabalhe com a questão ambiental e que a questão ambiental trabalhe a todo tempo alinhada com a saúde. Como garantir que a informação em saúde seja acessível para diferentes investimento financeiro, tempo, mais algum? Capacitação dos profissionais maior. E é justamente isso, né? Capacitar cada vez mais os profissionais para justamente trazer uma linguagem cada vez mais clara, trazer mais conhecimento, né, em diferentes formatos, como a gente colocou. Peças, às vezes, é um exemplo legal de trazer para, por exemplo, crianças, que vão fazer com que elas tenham mais foco nessas informações, né? Às vezes, fazer vídeos, produção de vídeos é muito bom também para levar e distribuir mais informação, ainda mais hoje que a gente está numa era tecnológica, em que a globalização faz com que as coisas circulem muito mais rápido. Então, às vezes, inovar um pouco essas formas de promover a saúde, né? E de que forma a gente pode promover é importante. Como o enfermeiro pode equilibrar seu papel técnico com o papel de educador e promotor da saúde? Nas atividades Com certeza. integrativas. Tem uma liga de saúde coletiva aqui da UF. Faz muitas atividades com a sociedade, como no campo de São Bento. Atividades com a população. Atividades com a população de uma forma aberta. É sobre isso. Com certeza, um protagonismo comunitário é de suma importância, né? E, claro, ter sempre um profissional que está ali para disputar de fato, entender todo o seu contexto e todas as suas necessidades, né? De novo, onde eu moro, também tem uma equipe de profissionais que eles geralmente vão em regiões mais afastadas do grande centro, né? Para entender de que forma a saúde está chegando para essa população. Isso é uma forma clara de mostrar um protagonismo de um enfermeiro, por exemplo, que está se deslocando dos seus centros de trabalho, indo para locais mais afastados, para entender se a saúde está de fato chegando e sendo acessível para aquela comunidade. Essa é a última. De que maneiras a transversalidade na promoção da saúde pode ser fortalecida? Lembrando que a transversalidade ela busca integrar os diferentes setores da sociedade, né? Promover mais a participação dos cidadãos nesse processo. Levar sempre a saúde de uma forma mais igual para todo mundo. Falta a união dos profissionais. Mais união dos profissionais da saúde. Com certeza. Sobre a internacionalidade. É isso. É justamente isso, né? Com certeza, ações também de financiamento são de suma importância, né? Para a gente conseguir capacitar mais regiões e ambientes, levar mais a saúde para diferentes locais, para atender cada vez mais pessoas em diferentes âmbitos da sociedade, né? E criar cada vez mais condições intersetoriais, para justamente, a partir da educação, levar para as escolas, a partir da questão ambiental, levar para populações que residem em regiões baixo de saneamento básico, é justamente integrar diferentes setores e garantir cada vez mais uma igualdade na nossa sociedade. Aí aqui a gente tem uma imagem que a gente consegue ver como as dimensões da promoção da saúde se conectam. Então, como a transversalidade se une ao processo saúde e doença,
e também com a interseccionalidade, como isso tudo se junta para fazer dimensões positivas da promoção da saúde. A conclusão. Bom, gente, foi isso. Basicamente, é a gente se atentar de que forma a gente como profissional, a gente tem feito com que a promoção à saúde tenha sido garantida por nós, né? Entender que escutar sempre o paciente é necessário, levar sempre um conhecimento mais claro e de fácil entendimento também é de fundamental importância para nós no futuro. Entender que o nosso passo aqui é tentar tornar cada vez mais a saúde igualitária para todos, é saber levar essa saúde igualitária e saber isso acho que começa por nós, como futuros enfermeiros. Porque o papel da enfermagem é diretamente com o paciente. Nós somos a profissão que tem mais contato com o paciente, desde o momento que ele chega até todo esse cuidado. Então, a gente ter essa visão e essa atitude de poder compartilhar, de poder promover a saúde dessa maneira é de suma importância. As referências bibliográficas e